Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 25 de março, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Vereador denuncia desperdício de dinheiro público em serviço de manutenção da cidade. Estrutura administrativa pode ter alterações com vereadores assumindo secretarias em Blumenau. Procon lança núcleo de apoio a superendividados. Avança negociações para a vinda de empresa chinesa de tecnologia para carros elétricos no município. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Os próximos dias devem seguir com clima típico de verão aqui na cidade e região. Amanhã, o sol aparece entre nuvens ao longo do dia, com calor intenso. Entre a tarde e a noite, a chance de pancadas rápidas e isoladas de chuva, que podem vir acompanhadas de trovoadas. Na sexta-feira, o sol volta a predominar e a tarde segue abafada, com possibilidade de pancada de chuva no final do dia. Sábado e domingo, o tempo segue firme, com atuação de ar mais seco e temperatura ainda mais elevada, com máxima podendo chegar a 34 graus. O portal Informe Blumenau divulgou que 2 vereadores podem assumir cargos na prefeitura da cidade. Segundo o portal, Marcelo Lanzarin, do PP, deve assumir mais uma vez a Secretaria de Saúde. Se isso acontecer, a cadeira de Lanzarin na Câmara será ocupada pelo segundo suplente do PP, João Vale Neto. O informe também destacou que o atual líder do governo no Legislativo, vereador Flavinho Linhares, pode ocupar o cargo de secretário de Trânsito e Transportes. Caso a ida de Flavinho Linhares para a secretaria se confirme, a vaga dele na Câmara ficaria com o atual secretário de Saúde, Douglas Rafael, primeiro suplente do PL. E por falar em legislativo, na sessão de ontem da Câmara de Blumenau, o vereador Ito de Souza denunciou um possível desperdício de dinheiro público em contratos de manutenção da prefeitura. Segundo o parlamentar, empresas estariam sendo pagas por horas improdutivas, com máquinas ligadas, sem execução de serviço. A farra com o dinheiro público está escancarada. Empresas estão agindo de má fé para aumentar seus ganhos aos custos do povo blumenauense. Vereador Egídio Becausa. E como isso acontece? De uma forma simples e revoltante. Nosso município paga por hora produtiva e também por hora improdutiva, vereador Juvino, das máquinas. É o que algumas empresas fazem, mantém a máquina ligada, parada, sem produzir absolutamente nada, líder do governo, apenas para faturar como se estivesse trabalhando. Isso é um desrespeito com cada trabalhador que paga seus impostos. Isso é um ataque direto ao dinheiro público, vereador Diego Nazato. E o mais grave, isso só continua acontecendo por 2 motivos. Inércia, é possível cumplicidade da gestão? Quando se denuncia e nada é feito, quando se alerta e nada muda, quando se insiste e o problema continua, não estamos mais falando de omissão simples, estamos falando de responsabilidade. O Blumenau não pode aceitar isso. Não podemos normalizar o desrespeito, a má gestão e práticas que beiram a corrupção.
Prova disso que está aí. O dinheiro público precisa ser tratado com seriedade, com fiscalização e com respeito. Segundo o vereador Ito, que apresentou um vídeo de um morador mostrando uma máquina parada e ligada por cerca de 5 horas, esta é a terceira denúncia que chega da mesma empresa pelo mesmo motivo. O parlamentar informou que alertou o prefeito Egídio Ferrari desde o ano passado, mas que não foram tomadas providências. O líder do governo, o vereador Flávio Linhares, argumentou que a Secretaria de Manutenção informou que já notificou a empresa sobre as denúncias. Acabei de falar com o secretário Daniel qual que é o procedimento tomado ao receber essas notificações. É enviada a notificação à empresa e eu faço votos que esse tipo de denúncia, até pelo nosso trabalho enquanto vereador, que é o papel fiscalizador, a gente também tem que levar a informação à secretaria pertinente para que ela faça a notificação da empresa, para que a empresa justifique o porquê que aquilo aconteceu, para que ela também oportunize a ampla defesa e o contraditório e também a orientação levar ao Ministério Público, que é o órgão pertinente para abrir esses processos de investigação. Mas comuniquei, assim que o senhor fez a denúncia aqui, liguei para o secretário que informou que as empresas foram notificadas quando dá recebimento dessas denúncias e também a orientação para enviar ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas. O PROCON de Blumenau aderiu ao programa do PROCON de Santa Catarina voltado ao combate do superendividamento. A iniciativa cria o Núcleo de Apoio ao Superendividamento, que passa a oferecer orientação jurídica e financeira a consumidores que não conseguem manter despesas básicas. O serviço prevê análise de situação financeira, apoio de renegociação de dívidas, audiência de conciliação com credores e ações de educação financeira para estimular o uso consciente do crédito. Com a criação do núcleo, nós abrimos uma nova forma de atendimento ao consumidor, para fazer a tratativa dele para com os bancos ou as instituições em que ele está comprometido. Lembrando, não é atendimento de pessoas de má fé, são consumidores de boa fé que, por conta do endividamento, atingiram o seu mínimo existencial, e agora precisam do suporte do PROCON. Disciplina constrói, sabedoria sustenta. Disciplina é fazer todos os dias, mesmo quando não está fácil. Sabedoria é fazer com propósito, sem destruir o que realmente importa e não quebra também princípios. Porque não adianta construir dinheiro e perder saúde, família ou a paz. Também não adianta ter sonhos se não existe organização para sustentá-los. Prosperidade de verdade é equilíbrio entre ganhar e gastar, entre aproveitar, sim, e também se proteger, entre viver o hoje e se preparar para o amanhã. Eu desejo que você adquira esse equilíbrio nesse início de ano, para que a disciplina ela possa te sustentar até o final desse ano. Até a próxima quarta-feira. Janarísio participa todas as quartas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou um projeto de lei que autoriza o fornecimento gratuito de spray de pimenta a mulheres vítimas de violência doméstica ou tentativa de feminicídio em Santa Catarina. O benefício será destinado a quem tiver boletim de ocorrência, medida protetiva judicial e renda de até 2 salários mínimos. A proposta agora aguarda a sanção do governador para entrar em vigor. Blumenau assinou um termo de intenção com uma empresa chinesa de tecnologia para carros elétricos que estuda
instalar uma fábrica aqui no município. O acordo abre a fase de estudos técnicos e de viabilidade. A empresa projeta investir cerca de 200 milhões de reais com geração de 200 empregos. A partir de agora, começa a fase de análises técnicas, estudo de viabilidade e estruturação de uma futura operação aqui no município. Boa noite, Jorge. Aquele abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega. Quero lembrar, abrindo o esporte, Jorge, que amanhã tem amistoso da Seleção Brasileira. O pessoal não dá mais tanta bola assim para a seleção, mas amanhã é um amistoso importante. Aliás, esses 2 amistosos da Seleção Brasileira, que está se preparando para a Copa do Mundo, são 2 amistosos bem bacanas, viu, Jorge? Amanhã, às 5 da tarde, contra a França. Amistoso importante, sem dúvida nenhuma, uma das grandes seleções mundiais. E no dia 31 de março, às 9 horas da noite, amanhã às 5 horas da tarde, tá? E no dia 31 de março, às 9 horas da noite, contra a Croácia. Outra seleção também bem importante no cenário mundial. Então, amanhã, quinta-feira, 5 horas da tarde, Brasil e França. E na terça-feira, dia 31 de março, 9 horas da noite, Brasil e Croácia. O Ancelotti aí, né, testando os seus jogadores para ver quem vai e quem não vai para a Copa do Mundo deste ano. Né? Então fique ligado amanhã, viu? Você, telespectador da TV Galega, 5 horas da tarde. O Barra, né, Jorge, está vivendo um momento interessante da sua história. Vai na quinta rodada enfrentar somente o Corinthians, um dos maiores clubes do futebol brasileiro e mundial, né? Primeiro jogo na Arena do Corinthians e o segundo jogo, sabe lá Deus aonde, né? Porque a Arena Barra não tem a capacidade necessária, que é 10 mil torcedores, 10 mil lugares, para comportar um jogo da quinta fase da Copa do Brasil. E ontem, o presidente do clube, o Benê Sobrinho, em uma entrevista, ele descartou uma possível venda de mando de campo. Ele falou que não se sente confortável. Então, o que acontece? Ele vai estar estudando a possibilidade de mandar o jogo no estádio da Ressacada, em Florianópolis, ou no Couto Pereira, em Curitiba. Inclusive, tanto o Avaí quanto o Couto Pereira, né, o Coritiba, já informaram que foi feita, né, a consulta pelo presidente do Barra. A opção do estádio Orlando Scarpelli, que é do Figueirense, também não foi descartada. E a Arena Joinville, que está passando por troca de gramado, também não foi descartada. O ideal seria que ficasse próximo, né? Joinville ou mesmo Florianópolis, a gente sabe que a torcida do Corinthians vai invadir qualquer estádio, até porque tem muita torcida também aqui no nosso estado, mas é importante esse jogo, sem dúvida nenhuma, para a história do Barra, né? Muito importante. A gente está aguardando, Jorge, trazendo um pouco aqui para nossa realidade, a divulgação da tabela da Série D do Campeonato Brasileiro, que tem o BEC, né? São 96 times nessa Série D, em 16 grupos. E a CBF alega que ainda não divulgou a tabela, porque alguns times ainda não estão com toda a documentação regularizada para mandar os seus jogos. A gente está acompanhando isso tudo e vai trazendo aqui para o ouvinte, para o telespectador da TV Galega. A gente lembra que, num primeiro momento, a primeira rodada é para acontecer nos dias 4 e 5 de abril, mas não tem nem tabela liberada ainda. Para fechar, Jorge, o time do Metropolitano divulgou mais um jogador, o atacante argentino José Torres, 28 anos de idade, experiente jogador argentino, chega para comandar o ataque do Metropolitano na Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Jorge, grande abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega. Amanhã a gente volta a falar de esporte aqui no Jornal de Blumenau. Aquele abraço a todos. A seguir, vamos falar sobre as novidades no processo de declaração do imposto de renda. Prazo foi aberto na última segunda-feira. A gente volta já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria.
você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Sempre pensando em sua satisfação, com um atendimento que já é tradição. Tudo que você precisa num só lugar. Comercial Tomil, a extensão do seu lar. É assim com um toque de carinho e emoção que o Comercial Tomil ao seu lado está. Comercial Tomil, todo bom gosto num só lugar. Comercial Tomil, móveis eletrodomésticos e colchões. Comercial Tomil. Rua da Glória, Blumenau. Churrascaria, referência em carnes nobres e exóticas no sul do Brasil. Neste Outubro Rosa, as mulheres aproveitam o rodízio por apenas R$ 99,90. Um gesto das churras em apoio à prevenção. E tem mais, 2 horas de estacionamento grátis. Promoção válida de segunda a quinta, no almoço e jantar. Churrascaria. Uma experiência gastronômica única. Endereço BR 470, 3000, Norte Shopping, Blumenau. A Rede Postos Bela Joia está presente em 6 unidades, oferecendo sempre praticidade, qualidade e conforto para quem abastece em Blumenau. Contamos com conveniências completas, com lanches fresquinhos, bebidas geladas e aquele café que você só encontra aqui. Com o nosso app de fidelidade, você abastece, pontua e troca por prêmios especiais, tornando cada visita ainda mais vantajosa. Somos movidos pelo compromisso de entregar a melhor experiência aos nossos clientes. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. A loja Rove Store faz parte do grupo Rovitex e nela você encontra produtos para toda a família, distribuídos em suas 7 marcas que vão desde infantil até adulto. São milhares de produtos disponíveis. Em Blumenau, está localizada na rua 15 de novembro, número 600, e no bairro Garcia, na rua Amazonas, número 3181. Aproveite os principais lançamentos e oportunidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu converso com o contador e professor Ricardo Thomas para a gente falar sobre as novidades na declaração do imposto de renda. Lembrando que o prazo começou na última segunda-feira. Obrigado, Ricardo, pela participação. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar participando nesse momento tão importante, né, nessa jornada aí que é a declaração do imposto de renda. Bom, o prazo começou na segunda-feira, vai até o final de maio, né? Isso, iniciou dia 23 de março, segunda-feira, vai se expandir até o dia 29 de maio, uma sexta-feira. E quais são as novidades? O que a gente precisa ficar atento neste ano? Bem, teve algumas novidades bem interessantes, principalmente na questão das bets, né? Então, esse ano, quem joga, teve rendimento acima de R$28 mil nas bets, esses jogos eletrônicos, vai ter que fazer a sua declaração e pagar tributo sobre isso. Então, quem teve ganhos durante o ano acima de 28 mil, fica atento, tem que fazer uma declaração extra e pagar o tributo, imposto de renda. E se por acaso teve saldo no final do ano na conta, né, acima de R$5 mil, também é obrigado a declarar, e a Receita até criou um campo extra ali para declarar esse bem. Uma outra novidade que vai ter esse ano, aquele contribuinte
que não está obrigatória a fazer a declaração de imposto de renda. Pouquinho a gente até vai comentar quem é obrigado a fazer a declaração, mas aquele contribuinte que não precisa fazer declaração de imposto de renda e por algum motivo teve imposto retido durante o ano de 2025, a Receita vai fazer uma declaração automática desse contribuinte, e se ele não tiver devendo tributo, tiver a chave Pix CPF, lá no dia 15 de julho deve entrar um Pix na conta desse contribuinte. A Receita estima em torno de 4 milhões de brasileiros aí vai ter direito a esse crédito de forma automática até R$1.000. Então a média estão acreditando que é em torno de R$120 e automático, sem precisar fazer nada. Então isso também é uma novidade. E foi criado mais algum campo ali na Receita Federal, onde que o contribuinte indica agora a sua cor e raça, e também, se quiser se identificar com o seu nome social, pode se identificar. Essas foram as principais mudanças aí que teve na Receita de novidades, né? A questão da obrigatoriedade, né? Quem precisa declarar, esse o contribuinte tem que ficar muito atento, é aquele que teve rendimento tributável, que é o rendimento de salário, rendimento de aluguel, aposentadoria, a soma desses também, né? Acima de 35.584. Aqui tem um detalhe bem importante, Jorge, porque está na mídia aí muito a questão dos 5 mil, né? Que a quem ganha até 5 mil... Foi muito divulgado. Isso, que está isento. Lembrando que essa isenção iniciou agora em 2026 e vai ter efeito prático na declaração de 2027. Então, para 2026, aqui nós estamos nesse momento, os rendimentos lá de 2025, então está limitado a 35.584. Fora essa questão de renda, o contribuinte tem que ficar atento se eles não se encaixam em nenhuma dessas situações. Por exemplo, rendimento isento e não tributável acima de R$200 mil. Recebeu uma herança, uma doação, uma indenização, então ele tem que ficar atento se ele não recebeu acima de R$200 mil, que obriga ele a declarar. Se por acaso ele vendeu um imóvel durante o ano 2025 e adquiriu outro imóvel, ele também é obrigado a declarar. Se ele possui patrimônio, né? Então o imóvel dele, a casa, carros, a soma desse patrimônio superou R$800 mil, então R$800 mil obriga ele também a declarar. E se investiu em bolsa de valores, se é estrangeiro e veio residir no país ali no final do ano, então obriga a fazer essa declaração. É importante, porque tem um grande número de contribuintes que não fazem e depois cai e o seu CPF fica pendente de regularização. Quais são os erros mais comuns, né, que são frequentes na declaração do imposto de renda, que pode gerar um erro e uma malha fina? Sim. O maior índice de malha fina nesse momento é a questão das despesas de saúde. Então, as despesas médicas, dentistas. Então, é importante o contribuinte ter essas notas fiscais, esses recibos, para bater ali na hora da declaração. Então, a divergência dessa informação é o que mais cai em malha fiscal. Tem um item importante também, quem paga pensão alimentícia. Tem muitos contribuintes que caíram em malha fiscal, então esse contribuinte que paga pensão alimentícia, na hora de declarar, precisa o número do processo e tem que ser algo validado pelo juiz, né? Tem muito contribuinte que paga pensão sem estar acordado via judicial e aí a Receita não aceita. Faz um acordo simples com a ex-esposa e acaba tentando jogar na declaração. Isso mesmo, então esse contribuinte tem que tomar um pouco de cuidado. E falta de lançamento de rendimentos. O que acontece, né? Às vezes eu coloco meu filho, minha esposa como dependente e não coloco o rendimento dele. Então isso tem que tomar cuidado, porque essa falta de lançamento do rendimento desses dependentes cai em malha fiscal. Então são os 3 hoje que mais caem em malha fiscal. Bom, que documentos o contribuinte precisa ter na hora de fazer a declaração do imposto de renda, que são documentos importantes, que ele não pode esquecer? O contribuinte ele tem que ter o imposto de renda como algo mensal, né? Então ele tem que ir aguardando, separando essa documentação durante o ano e agora, no momento de declarar, poder fazer a sua declaração com mais tranquilidade. Mas o que ele precisa ter na hora de declarar? Os informes de rendimento da onde ele trabalha, da aposentadoria, do aluguel, aí tem que solicitar as imobiliárias. Então esses informes de rendimento é importante para ver se chega no limite das receitas tributáveis. Os informes da sua instituição bancária, então ele tem que solicitar esses informes de rendimento para imposto de renda. Se ele adquiriu ou vendeu um veículo, ou uma casa, ou outro imóvel, ele também é obrigado a ter esses documentos.
E todas essas despesas médicas, né, os recibos e notas fiscais de todas essas despesas médicas, questão da educação que ele tem também. Então, assim, esses são os principais documentos que esse contribuinte deve reunir durante o ano para poder fazer sua declaração agora de forma bem tranquila. Declaração pré-preenchida, vale a pena? Declaração pré-preenchida vale a pena. É uma tendência que está vindo ano a ano. Nós já estamos ali com quase 60% da população fazendo as declarações via pré-preenchida, mas ela tem cuidados. Porque o que acontece com a pré-preenchida? Eu tenho que entrar direto no site da Receita Federal e através da minha senha Gov, que tem que ser ouro ou prata, e busco as informações que a Receita Federal já tem sobre o contribuinte. Essas informações são fornecidas por terceiros. Então a Receita não garante que essas informações são corretas. Então cabe ao contribuinte conferir com os documentos que ele já separou durante o ano, verificar se as informações que ele tem está batendo com a Receita e fazer. Mas facilita muito sim a vida desse contribuinte, e eu super indico porque agiliza o preenchimento. Nós temos uma roda agora de contadores aí, grupo de WhatsApp. Esse ano foi o primeiro ano que a gente não teve a DIRF. A DIRF era uma declaração que era enviada sempre no final do mês de fevereiro, onde ia todas as informações de imposto de renda dos trabalhadores. E essas informações ela foi substituída hoje pelo e-social. E está vindo muita divergência, Jorge, dessas informações. Então, o contribuinte tem que ficar atento, porque a informação que está vindo da pré-preenchida não está batendo com esses informes. Muitos desses informes, inclusive os bancários. Então tem que tomar muito cuidado esse ano, em especial, porque senão o risco de cair em malha fiscal, apesar de estar utilizando a pré-preenchida, pode ser grande. Quem faz a declaração antes recebe primeiro, se tem restituição? Sim, quem declara antes recebe antes. E esse ano tem uma novidade também bem interessante, que vai ser só em 4 lotes. Então o último dia de entrega é dia 29 de maio e já vai ter em torno aí de 40% das pessoas que fizeram a sua declaração e tiver imposto a restituir já vão receber no primeiro lote. Então, se o contribuinte tem imposto a restituir, é importante ele antecipar a entrega. Então, quem entregar até dia 10 de maio já está concorrendo nesse primeiro lote. Nós vamos ter 4 lotes, então vai ser maio, junho, julho e agosto. Caso eu tenha imposto a restituir, não recebi até agosto, teria que verificar porque caiu em malha fiscal. Então tem que retificar a sua declaração para não deixar virar o ano e cair vai ser fiscalizado. Então é super importante sim o contribuinte, quanto mais cedo declarar, mais rápido vem a sua restituição. E quem precisa pagar o imposto, né? Quais são as formas de pagamento? Para pagar, não mudou nada esse ano, é em 8 parcelas. A primeira parcela vence dia 29 de maio. Esse posso fazer em 8 parcelas, a última então dia 30, deve ser dia 30 de dezembro. Então são 8 parcelas. O que eu indico quando o contribuinte tem a pagar é fazer débito automático. Então se ele conseguir declarar até o dia 10 de maio, desde a primeira parcela já consegue ser débito automático. Caso ele entregue depois do dia 10, só a partir da segunda. Então ele paga a primeira via boleto, via DARF, e depois as outras é automático. Por que facilita isso hoje? Porque tem muito contribuinte que esquece, não paga a guia no mês e aí fica o seu CPF suspenso. Então é importante sim o débito automático, é uma super dica também. Doação para fundos sociais. Como funciona? Quem pode? Como fazer? Isso é muito importante. Nós como contribuinte, nós podemos, na hora que estamos fazendo a nossa declaração de imposto de renda, doar para entidades que cuidam das crianças e dos idosos. Então tem o fundo da criança e do adolescente e dos idosos. Como que a gente faz essa doação? Na hora que eu estou preenchendo a minha declaração de imposto de renda, eu tenho que verificar se o modelo completo é a mais vantajosa para mim. Então eu vou fazer a minha declaração, eu vou transmitir ela, vai ser do modelo completo, legal. Então antes de fazer essa transmissão, tem um campo lá que é doação. Eu entro nesse campo doação, o sistema já calcula o valor que eu posso doar e eu faço ali a minha doação, seja para o idoso, lembrando que dá para fazer para o idoso e para as crianças, tem que fazer 2 doações. Eu gero esse DARF, pago esse DARF e recebo, vê que eu pagar, por exemplo, tiver um valor para pagar de 1.000, eu faço uma doação, 2 doações de 100, então eu só pago 800 para a Receita Federal e 2 DARF de 100.
no meu bolso vai sair a mesma quantidade e eu estou doando para 2 entidades. Caso eu tenha imposto a restituir, o que acontece? Eu vou fazer esses 2 DARF de R$100, vamos lá, vou doando R$200, e a minha restituição, se eu tenho R$1.000 para receber, eu vou receber 1.200. Como a restituição esse ano vai ser mais rápido, é importante fazer o bem, vem atualizado pela Selic, então é um bom investimento, está fazendo bem e está investindo. Então é importante a classe contábil abraçar essas doações para os fundos, assim como os empresários, e nós como contribuinte, né, temos que pedir, olha, não esqueça de fazer a minha doação. Só para título de curiosidade, ano passado o Blumenau arrecadou nesse período ali, os fundos, algo em torno de 1,5 milhão, um pouquinho mais. Então nós tivemos uma evolução grande nos últimos 4 anos, nós saímos em um pouquinho mais de 200 mil para 1,5 milhão, mas nós temos um potencial, Jorge, de mais de 30 milhões. Então você imagina, muito ainda, né? Você imagina 30 milhões na mão dessas entidades, transformando a vida dessas crianças e transformando a realidade desses idosos. Então é bem importante essa doação. Aqui, né? É dinheiro que fica aqui, né? A gente reclama tanto que esse nosso dinheiro vai para Brasília, é um recurso que pode ser muito bem utilizado aqui em Blumenau e nas nossas cidades aqui da região. Ricardo Luiz Thomas, obrigado pela participação. Até a próxima. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.